Dicas de saúde, beleza, comportamento e debate sobre temas da atualidade. Observatório Feminino. Bom dia, 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 meu povo de Deus. Um ótimo dia para vocês, sintonizadíssimos aqui com a gente pela nossa 93.7 Rádio Pirapora, Rede Itatiaia. Obrigada pela sua companhia nesse quartou. Chegamos no meio da semana e cá estamos junto com vocês nesse dia 26 de março. Deixo aqui o meu abraço super ultra mega especial, principalmente para vocês que nos acompanham, para vocês que seguem até sexta-feira, ouvindo o Observatório Feminino todo santo dia. E é claro, deixo meu abraço especial aqui para os nossos aniversariantes de hoje, dessa data. Sintam-se abraçados, beijados, estralados. Quero desejar, claro, sempre saúde e paz, que vocês tenham aí mais 365 dias, que possam reescrever uma nova história ou continuar com a história bacana que já está acontecendo, para que realmente venha coisas legais, que você escreva aí metas, que você alcance elas de fato, que você tenha saúde, né, para vivenciá-las no momento em família, no momento profissional, no momento pessoal, tudo que você for escrever, que você quer como meta para a sua vida, que Deus possa abençoar e que realmente, de fato, você alcance, tá? É isso que a gente deseja sempre, que você tenha esse propósito em sua vida, porque é fundamental termos essa base como propósito. Metas, constância, disciplina, são palavras que você tem que enfiar nessa vida sua, deixá-las diariamente. Se puder, escreve assim, coloca na
geladeira, ó, constância, disciplina, metas alcançadas, metas a serem alcançadas ainda. Então, coloca tudo, faça que você lembre todos os dias o que você tem que fazer, onde você tem que chegar, o que você almeja alcançar. Ok? Então, nossa mensagenzinha sempre do dia, a gente deixa aqui alguma coisinha já registrada para que vocês analisem, reavaliem a sua vida. É sempre bom a gente parar, reavaliar, ver onde a gente está indo, o norteamento que a gente está dando e se realmente, de fato, é isso que a gente quer para a gente, tá bom? Bom, dito isso, quero dar o meu bom dia especial para minha parceira de bancada, Luciana Muniz. Bom dia, meu bem, como estamos? Tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Que Bom ótimo. dia, nossos queridos ouvintes de toda manhã. Gente, é tão bom estar aqui. A gente acorda assim, com a vontade de estar dormindo mais, na Sim, cama, muito gostosinho. Mas na hora que a gente lembra que as entrevistas aqui é tão produtiva, sempre aprendo coisas novas, aí eu falo assim, não, é bom porque é muito gostoso, a gente aprende Exato. tanta coisa nova. E tem tantos ouvintes nos ouvindo aqui, né? Tem Exato. tanta gente que gosta de nos acompanhar, de acompanhar a Rádio Pirapora FM, tanto nós quanto a Demi, e seguir pelas programações que tem aí no dia. E hoje, dia 26 de março, fiz uma pequena pesquisa aqui rapidinho, Nilda, porque a gente gosta de estar atualizando isso aí também, né? Tanto para nós, quanto para os nossos Exatamente. ouvintes. Exatamente. Hoje é o Dia Roxo. Gente, Dia Roxo é comemorado Dia Mundial de Conscientização sobre Epilepsia. É uma coisa que é tão pouco falada, né, sobre Muito pouco epilepsia. Tem falada. muitas pessoas que sofrem com epilepsia. Epilepsia. E é uma coisa, assim, perigosa, né? Muito Assim, perigosa. se a pessoa estiver sozinha, igual tem muita gente que tem São epilepsia, crises, né? que tem as crises frequentes, tem muitos que moram sozinhos Uhum. e acabam criando cachorros que são treinados para ajudar, para entregar o remédio. Não sei se você já viu algum vídeo. Não, Eu já vi na internet um interessante. videozinho de uma moça que ela mora sozinha Uhum. e ela tem um cachorro dela que é treinado, que quando ela começa a crise, ele sabe onde está o remédio dela e entrega e ela já toma. É muito Nossa. interessante. A importância dos animais. Gente, os animais é a coisa mais linda que tem, né, Ana? A gente está Exatamente. sempre falando aqui desse carinho com os animais. E quando eu vi essa pesquisa aqui, eu já lembrei desse vídeo, porque foi uma coisa assim que eu achei muito linda. E assim fica essa conscientização, né? Se você conhece alguém que tem epilepsia, para você saber o que você pode fazer para ajudar a pessoa. E é o dia da conscientização da epilepsia, o dia roxo, considerado o dia roxo. Fica aí esse lembrete, né, Esse da Lu, lembrete. para que nós possamos também avaliar, né, quem está ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado, conhecer um pouquinho das pessoas que estão ao nosso lado. De repente a gente tem alguém próximo da gente ali que precisa dessa assistência, desse carinho, de uma palavra amiga, né, ou o paciente que está, Sim. né, passa por essa situação, que Outra- tem um cachorrinho ou não, mas que a gente possa estar lá, Isso. né, nesses E é muito momentos. legal essa conscientização, porque espero que nunca aconteça, mas se um dia a gente estiver em algum lugar e uma pessoa desconhecida sofrer uma crise, Uhum. é bom a gente pesquisar para Estar saber alerta para saber o que o que fazer, fazer, né? como ajudar a Exato, pessoa, porque é muito ruim quando alguém precisa de você e você não sabe o que fazer, você fica com mãos atadas. Exato. Então, assim, vale a pena, né? Pesquisar e Com entender. certeza vale E a é pena. isso, gente. E que seja um dia muito bom para nós, além de dar esse lembrete aí. Quero desejar um dia maravilhoso. Exato. No quartou, já Nosso estamos... quartou, Nossa, gente, a Jesus, semana tá assim, ó. Passando igual um Jesus. flash. Tô falando pra vocês que o menino, nós estamos em 2025, né? Uhum. 2026 tá ali, viu? Tá bem ali, não tá muito longe não, porque Não. tá uma correria que eu vou te contar, viu? Quando a gente respira, já tá chegando Já tá sexta-feira. chegando sexta-feira. Misericórdia. No final de semana já acaba no piscar de olhos. Nossa E é Senhora. incrível, Nilda. A gente Não nem sei- descansa. Não sei se sou só eu, mas a maioria das pessoas falam. Eu converso muito com minhas clientes no salão e elas sempre falam, nossa, depois da pandemia, todo ano parece que passa um mais rápido que o outro. É. Eu tenho essa sensação. Eu acredito que nossos ouvintes também, porque eu não sei se é porque na pandemia, como muita coisa ficou parada, a gente tinha a sensação de que o dia ficava mais longo. Aí depois que voltou tudo, voltou a rotina acelerada, então a gente tem essa sensação de que está passando mais rápido do que nunca. É, eu tenho, acabei pegando essa percepção também referente a isso.
comecei a achar que é porque minha velhice estava chegando. Mas eu falei assim, sabe, será que passou tão rápido para a mãe também, né, mãe, pai? De repente já estou na fase da rapidez também, não estou vendo. Mas eu estou vendo os jovens também falando que está tudo muito rápido. Todo mundo. Então, estou novinha ainda. A sensação é essa, que as horas muito não rápido. tem 24 horas, parece mais não. Impressionante, velho. A gente acordou segunda, daqui a pouco no estralo, quarta, no estralo, sexta, finalzinho de semana a gente respira, já acabou. O trem tá muito rápido. Muito, mas muito mesmo. Então, é uma coisa de assustar. E eu acho que o reflexo disso interfere muito na questão do que eu falei para vocês, na questão da análise, né? Você parar o seu dia ali para analisar exatamente o que você anda fazendo, porque o hoje, gente, é agora. Amanhã já era. Eu não sei se amanhã eu estou vivo, se amanhã o que vai acontecer, o que pode prever aí, o que está, né, escrito para mim, mas vamos viver o hoje. Né, o que a gente puder fazer. No Rosário de Frei Gilson, ele fala o propósito, todos os dias ele fala o propósito. O propósito de ontem, acho que foi o de ontem, não me lembro, a pessoa teve 2 Covid, eu te fiz lembrar os treinos do dia anterior, mas ele falou um propósito que é o quaresmal, né? Além da gente estar retirando algumas coisas, tem muita gente que gosta de retirar, é a gente poder fazer pelo outro, né? A doação é uma doação de um café da manhã, a doação de um almoço, um marmitex ali que seja. Na segunda-feira ele falou isso. Na segunda, né? A doação de um cobertor, de uma roupa que você já não veste mais. A gente está chegando aí num período de frio que daqui a pouco está batendo na porta. Essa chuva que está descendo agora, tudo bem que é a chuva de março fechando o verão, mas a gente pode ter aí um indício de uma frente fria vindo, né? A gente tem os nossos moradores de rua, querendo ou não, já juntar essas roupinhas aí de frio, um cobertorzinho, uma coisa que você já não usa, justamente para lembrar desse próximo. Então, as nossas atitudes refletem muito em cima disso. O que a gente tem feito pelo próximo, ou mesmo você parar para falar uma palavra amiga, ou uma palavra do Evangelho, ou uma palavra da Bíblia que traga um conforto, né? Quaresma é isso, é você se doar, né? Refletir exatamente o que você anda fazendo e não infernizar a vida do outro, que a maioria das pessoas gostam de fazer isso. E você falou uma coisa muito legal, Nilda, a questão de doação e tudo. Uma pregação que eu fui, foi no dia da vigília dos jovens, tem uns 2 finais de semana. O pregador falou bem assim, que a gente tem mania de achar que doação de roupa, doação de coisa material, uma coisa que você não usa mais, que é caridade. Doação é ótimo, gente, fazer, mas caridade é quando você doa o seu tempo para a pessoa, você faz algo maior, assim, não só dar a coisa pronta. Até porque o tempo você Até porque o tempo você não recupera. E a pessoa, tem gente que necessita disso, de um tempo ali, você ouvir. É um doente que tá acamado, que não recebe visita, às vezes não tem parente, igual no meu bairro mesmo tem uma dona lá que ela ama receber visita, é só ela e o marido dela, e ele faz tudo e ela não consegue fazer, ela é acamada. Ela ama quando a gente visita os jovens da minha igreja lá de São João, a gente sempre visita ela, vai orar lá com ela. Então, assim, a visita aos idosos é uma coisa tão linda, a caridade, a visita a pessoas que precisam ouvir, talvez um amigo ali que você vê que ele está muito quietinho na dele ali, talvez ele não fale, mas ele está precisando de alguém para ouvir, para conversar. Então, isso é caridade também. Não só a doação, mas que a gente tem esse detalhe ali de fazer caridade nessas questões também, porque uma hora pode ser que a gente precise e a gente vai querer que tenha essas pessoas para fazer isso para nós também. Geralmente a gente cobra quando não tem, porque esquecemos de fazer também. Só puxa o microfone aqui. Eu vou dar um bom dia especial. Vamos dar nosso bom dia para nossa querida. Para nossa convidada de hoje. Falamos muito hoje nesse iniciozinho. Nós vamos pagar na quarta-feira que tá uma coisa. Engoli uma vitrola enguiçada, deve ter sido. Mas hoje a gente vai falar exatamente hoje um pouco sobre isso, essa conexão, essa comunicação que a gente precisa ter entre nós, porém, vindo das redes sociais, das mídias digitais, né, que a gente tem tanto trabalhado isso. E hoje eu estou aqui com a Madalena Aparecida, ela que é historiadora, poderia dizer? Pode falar que eu sou contadora de histórias. Contadora de histórias. Exatamente. Hoje a gente tem esse tema histórias, né, que conectam o poder da comunicação nas mídias digitais. Ela que é comunicadora, que conecta e conta histórias, e criadora da página Aqui Acontece Pirapora, que inclusive eu acompanho. Tenho, assim, um imenso respeito e profissionalismo que vocês têm, né, de trazer à tona assuntos, trazer à tona histórias de Pirapora com muita sensibilidade, digamos assim.
A começar, eu posso colocar aqui para vocês como referência, ela fez um vídeo recentemente, nosso querido Mimi, e que sensibilidade o vídeo traz para a gente. Eu não sei se é pelo fato da gente ter um contato diário com o protagonista do vídeo, né? Mas é aquela sensação de, meu Deus, que carinho, que presteza, né? Que eu acho que com o jeito que vocês trataram ele aqui, não tinha como não ter essa emoção, não ter chegado, né, nessa emoção. Eu imagino a hora da gravação aqui de vocês, imagino, ainda bem que a gente nem participou, né, Lu? A gente já estava ali do outro lado do espelho ali, eu falei assim, avó, o bicho vai pegar ali com o Mimi agora, daqui a pouco as lágrimas descem. E não tem pra onde ir, né, Madalena? Não tem como. A Demi faz parte da história de Pirapora, da história da rádio de Pirapora e da infância de muita gente. Posso falar, né, como eu disse aqui mais cedo e disse para ele, que o Dia das Mães para mim era um dos dias mais esperados. Por quê? Trazer a carta para a Demi Santos ler. Gente, era emocionante. Você imagina você ter uma carta lida na voz de Ademir Santos, ali uma homenagem para sua mãe ou para o seu pai. E não era uma data qualquer, era diferente. Era diferente. E a emoção dela ao receber essa mensagem ali, tá ouvindo na rádio. Sim. Que lindo, né? Então, assim, pra gente que tivemos a oportunidade de estar entrevistando, pegando um pouquinho da história dele, foi emocionante demais. Eu chorava, eu falei, meu Deus, não faz isso não, porque eu vou chorar. A pergunta parecia que era aquela coisa realmente diferente, porque ele tem uma essência diferente. A Demi é história, gente. Mimi é história. Eu estava falando com a Madalena aqui, eu falei, a cena que eu tenho... Primeiro, deixa eu continuar o meu bom dia aqui também, porque a filhota de Madalena está aqui no estúdio junto com a gente. Pronto, eu tive Covid, esqueci o nome de novo. Daniel, pronto. Dani, dá só um bom diazinho aí no microfone pra gente. A Daniela está aqui com a gente, junto com a mamãe, justamente pra gente... A Daniela já vem de um né, mesmo jeito de Lu. As menininhas dos 20 e pouco, né, que aí não tem muita história e tal. Eu e Madalena não, nós já tá com a carga já pesada, né, Madalena? Nós já temos bastante coisa para contar, graças a Deus. Mas bom dia, Dani. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, você? Acompanhar essa mãezona é bom, né? É um pouco dinâmico, mas é bom. É divertido, porque acaba você conhecendo também um pouco da história antiga de Pirapora, né? Isso é muito bom. Imagino que você deve gostar também. Sim, muito. Então, assim, imagino que vocês têm uma conexão ali na hora de fazer a gravação, na hora de criar como vocês vão fazer a entrevista e tudo, como vai acontecer, né? Se torna mais fácil. Se torna mais fácil, né? Em família tudo é melhor. Eu costumo dizer que eu dou um pouquinho de trabalho, porque eu tô na rua e de repente eu quero tirar foto de algo, eu... Calma. Vem, me segue. Aí ela olha pra mim, tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Vocês não estão nem preparados, não tem microfone na hora, não tem nada. Tem nada. Eu não preciso de microfone, eu quero que você capita ali, quero que você... Aí ela, e eu vou falar o quê? Eu falo, agora, assim, cria um texto. E ela olha e a gente vai e consegue fazer aquilo ali, ou então... a gente está em um determinado lugar, eu vejo alguém que eu queria já falar há muito tempo. Eu falo, eu não vou perder a oportunidade, não. Falo, me segue. Ela, ele está ocupado, eu, me segue, só me segue. Vambora. Aí ela olha pra mim, e eu dou tchauzinho básico, a pessoa vem, eu preciso tanto falar com você, só um minutinho que se transforma em 10, 15, e ela fica olhando pra minha cara e fala, eu não acredito que você fez isso. Ela aprende, você vai precisar aprender isso muito pra frente. E ela fica assim, então assim, é bom, mas é estressante. Eu reconheço que eu sou estressante. Às vezes sim, às vezes é difícil. Sabe o que eu percebo? Porque ela parece um pouquinho tímida ainda. Eu acho que aos poucos ela vai se soltar e vai pegar a linha da mãe. Então eu acredito que para ela seja um iniciozinho, né? Um pouquinho complicado. Por isso, mas quando ela perder essa timidez aí, ela vai, assim, pegar o embalo igualzinho a mãe, ela vai puxar a mãe. Agora, mãe, só me acompanha. Vai fazer a mesma coisa. A gente brinca muito nisso. Esse foi um dos fatores do qual eu falei, você vai trabalhar comigo. Aí ela falou, por quê? Eu não gosto de aparecer. Eu falei, mas você vai aparecer. E a primeira aparição dela foi justamente em um evento de carnaval. Ela olhava pra mim, eu não acredito. E eu só ria, ó, sorriso no rosto e olha pra frente. E ela olhava pra mim. A questão de gravar, tudo bem. Agora a questão de entrevistar
Era complicado, não era fácil não. Eu Mas ainda imagino. tava só eu lá, tinha que fazer acontecer. Uhum. Aqui acontece. Que Aqui acontece. acontece. Exatamente. De onde que surgiu, assim, a criatividade da página, de bolar algo relacionado a essa parte de notícias mesmo, resgatar fatos do município, pessoas que realmente fizeram algo pela sociedade piraporense? Como é que surgiu a ideia do Aqui Acontece Pirapora? O Aqui Acontece Pirapora surgiu de um grupo de WhatsApp. Uhum. Nós temos um grupo de WhatsApp. E, inclusive, viu, gente, aproveitando a oportunidade aqui, abraço para todos os queridos e desqueridos do grupo, todos e todos. Gente, é uma brincadeira, porque lá temos alguns que odeiam ser chamados de todes, e eu brinco muito com eles, falo, bom dia, todes. Então, assim, surgiu desse grupo a necessidade de trazer histórias reais de pessoas vivas, como eu sempre gosto de pontuar, histórias de pessoas que fizeram algo por Pirapora, que merecem, sim, o reconhecimento, porque depois que morre, todo mundo é homenageado. Uhum. Você não vai ver enterro nenhum, gente, velório nenhum, alguém chegar e descarregar a raiva ali, mas você vai ver pessoas chorando. Talvez de arrependimento por algo que não foi pedido um perdão, por palavras faladas, por uma briga, por saudade, porque nós somos saudosistas, não estamos preparados para perder, mas não vamos ver ninguém homenagear outro vivo. E Pirapora tem histórias de pessoas maravilhosas. Tem a Dona Maria que faz bolo há anos, um exemplo. Uma pessoa que faz um bolo maravilhoso e nunca teve uma homenagem. E todo mundo já comeu o bolo dela. Aí você vai ver o Ademir, que é um ícone na cidade, todo mundo conhece Ademir. E ninguém conhecia a história do Ademir. 43 anos de rádio. Tem a Onilda, tem a Luciana. E você vai observar, as pessoas estão tão atrás de notícias que estão esquecendo as histórias. As notícias estão falando mais alto do que a história de vida do outro. E as notícias geralmente são coisas tristes, coisas ruins. Tragédia, né? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que falar das notícias, o que está acontecendo, mas também a gente tem que trazer essa coisa positiva ali das histórias, das homenagens, como você está falando. É lindo, gente. A pessoa ser homenageada em vida é a coisa mais linda que existe. Porque depois que ela faleceu, quem vai receber a homenagem e escutar é só os parentes dela, porque a pessoa não vai ter como, ela não vai estar vendo, ela não vai estar agradecendo ali, né? Não, e com certeza o parente deve virar e falar assim, agora? Mas agora? A palavra é essa, gente. Agora, depois que foi, é que é lembrado, né? Eu sou super a favor da homenagem em vida. Eu até coloquei como exemplo aqui para a Madalena, que o Marcos Mion, que é que representa o sábado na Rede Globo, ele sempre traz alguém em vida agora. Às vezes ele até coloca na cadeira, sentado na cadeira, porque com muito tempo de programa, a pessoa tem que sentar porque já não está mais, né? Nessa saúde toda linda, maravilhosa. Mas é um resgate que ele faz da vida das pessoas, que isso é extremamente importante. Como que deve ser gostoso a pessoa passar por tudo que ela já fez, tudo que ela contribuiu, né? Querendo ou não, a gente tem uma referência aqui atual, agora que os meninos fizeram esse trabalho que é Mimi. Eu falei com a Madalena, o meu reflexo de imagem de Mimi quando era pequena, eu na casa dos meus avós, de manhãzinha, 6 e pouco da manhã, meu avô varrendo a porta da rua, minha avó fazendo café, e Mimi estralando lá na sala com o programa, estralando. Não era música, era uma caixa, um sonzinho que o pau quebrava com a voz de Mimi. No último volume. Então, querendo ou não, a voz dele, para mim, é uma referência de infância, e quantas outras imagens, mas essa imagem, ela é nostálgica demais, é uma que não sai da minha cabeça de jeito nenhum. E quantas outras pessoas não lembram aí de seus avós, de seus bisavós, ou de pessoas, entes queridos que já se foram, são, nossa, eu lembro da voz desse locutor na época que eu ficava com mãe, com pai, não sei aonde, entendeu? Então tem muito isso. E Pirapora é rica de histórias. Se nós formos olhar, eu tive a oportunidade também de gravar o Bar de Jó. São 40 anos de bar. Nossa Senhora. Gente, no mesmo local. Nós chegamos para gravar 10 horas da manhã e em menos de 5 minutos tinha 8 clientes antigos. Captamos imagens de pessoas que eram clientes do tio dele.
Aí você vai olhar assim e falar, nossa, e é uma história que nunca foi contada. Como o Ademir, como o Jó, temos outras histórias na cidade de pessoas que estão construindo a história e sem padrinho, gente. Sem padrinho. São pessoas que lutam, que trabalham, que enfrentam os leões do dia a dia. E não são fáceis os leões. De jeito nenhum. Fora os gabirus que a gente tem que enfrentar e ainda tem que rir. E estão construindo a história de Pirapora. Porque a história de Pirapora é feita por pessoas como eu e como você. A história de Pirapora não é feita por grandes nomes, mas são pequenos nomes que acreditam na história e que fazem a diferença na cidade, que pagam impostos na cidade, que acreditam de verdade. Luciana citou aqui que ela tem um salão, certo? Você está construindo a história, você está empreendendo. Sim. Você é uma voz na cidade. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e trazer mais isso para a cidade, para as pessoas. As pessoas, elas estão tão apressadas no dia a dia, elas querem tanto viver, viver de uma forma a vida do outro, sabendo da fofoca, vamos colocar assim, que esquece de viver a história da vida do outro, a essência da vida do outro. Eu tive a oportunidade de chegar e conversar um pouquinho com o Francisco. Eu falei, Francisco, quero sentar com você para me conhecer a história da Rádio Pirapora, porque tem uma história da rádio. Então, assim, tudo tem história. E as histórias, elas podem ser lindas. Não precisamos trazer simplesmente notícias por like, notícias falsas ou inventar notícias. A gente pode contar histórias verdadeiras. Você sabe uma coisa que me chama muita atenção? É quando tem a reunião de famílias e aí todo mundo chega para falar fatos que aconteceram. Sim. Que se traduzem em histórias. Sim. Né? Ah, vocês lembram da época de vovô? Que quando a gente ia jogar a bola caía não sei aonde, vovô xingava, vai para casa, não sei o quê. Sempre tem um reflexo de histórias, seja por conta dos tios, dos primos, dos netos, quando reúne a família de um modo geral, que recordam de fatos. É isso que eu acho que é saudável, é isso que eu acho que é a parte sólida hoje, sabe, do resgate da sociedade. Quando a Lu fala sobre essa questão de notícias ruins, isso nos contamina de um mal tão grande, mas tão grande, se a gente fosse parar para analisar, a gente não daria espaço para sangue, de jeito nenhum nas nossas vidas. Concordo plenamente. Né? A gente daria espaço para boas conversas, boas histórias. É eu parar para conversar com Dani que é novinha desse jeito, que eu puder ajudar Dani, chega aqui para mim, Dani, me conta aqui, o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo de interessante hoje, nesse período? Ah, eu estou estudando, estou projetando aqui fazer uma faculdade disso, de cinema, de não sei o que, de jornalismo, Dani, excelente ideia. Perfeita ideia. Dani, mas só se prepare nisso. Coloque sua experiência de vida. Seria tão bom Alerte, se as pessoas Dani. fizessem isso, mas parece que a má notícia, ela gera mais. Gera mais engajamento. E hoje em dia o que mais se fala é o que dá engajamento, o que está fazendo. Por exemplo, as músicas também estão nessa onda. Misericórdia. As frases que dá engajamento, que dá ibope, que viraliza, é o que todo cantor usa. Então fica uma coisa muito cansativa, fica uma coisa... Acaba ficando uma coisa chata, né? Nós estamos num momento onde o esdrúxo é o... Porque antigamente as músicas eram contando histórias. Era só contando histórias. E isso que é o legal. Tanto é que essas músicas antigas que contam histórias, elas parecem que elas nunca vão perder ali a essência. Pode passar geração em geração, que o pessoal vai lembrar. Os pais passam para os seus filhos. E essa questão de contar histórias é lindo por isso. Porque as histórias inspiram. Vai inspirar o jovem de hoje, vai inspirar o jovem de amanhã. Então, assim, é coisa que vai ficar. Lá em casa, nós sempre sentamos. A gente tem o hábito de, como não almoçamos juntos, à noite a gente janta todo mundo sentadinho junto, sem televisão e sem celular. Pra Isso é gente ouvir ótimo. um pouquinho o que o outro fez, ou até a cara fechada do outro, quando o outro não quer te olhar direito. Aí, nessa brincadeira de histórias, a gente gosta, como o Nilda falou ali, o passado. Meus pais escutavam muita música antiga. Lá em casa todo mundo sabe música antiga. Todos eles. Dani, Laís, Camila. E, particularmente, nós tivemos agora uma gravação com Dinil Rios, de Buritizeiro. Gente, eu ri demais, porque todas as músicas que Dinil cantava, tava eu cantando,
as meninas fora do estúdio cantando e parecia um show. Eu falei, Dinil, a gente vai fazer ao vivo, porque eu preciso me descontrolar um pouquinho e cantar. E se você for olhar, hoje os filhos, eles não têm isso em casa. É raro. É raro. Eu costumo dizer, ela tem 22, a outra vai fazer 19 e a outra 17. Gente, lá em casa a gente tem mania de dar bom dia. As meninas não levantam, eu fico rindo. Falo domingo, se não tiver nada para fazer e não der bom dia, elas ficam no quarto esperando um bom dia pra gente ir ali e despertar. Então, isso constrói história na vida do outro. São histórias que elas vão construir com os filhos. Eu brinco com elas, com os netos, e vai passar. E a gente A precisa. benção, né, das antigas. É benção para sair, benção para chegar, benção para almoçar, benção para Sim. dormir, benção... Isso é história, E né? hoje não temos isso. Uhum. Porque estamos todos, na realidade, acompanhando alguém que não tem essência, mas é famoso e não tem história. Graças a Deus que no interior até tem bastante ainda, mas quando a gente vai em cidades maiores, em capital, a gente não vê. Sim. Aí quando a gente, né, que a gente chega num lugar na capital, que a gente é o turista, o pessoal acha diferente, acha uma coisa assim de outro mundo, vê a criança pedindo a bênção, até igual, por exemplo, eu que já sou adulta, pedindo a bênção meus pais, que eu sempre peço para dormir e tudo. E assim, isso é muito bonito, que a gente não perca isso, né? Igual no interior, aqui em Praparanguá eu vejo bastante até. Sim. E eu acho isso muito bacana, acho que a gente não deve se perder isso, não. Porque além de ser uma tradição bonita, é uma coisa positiva, porque você está desejando bênção para a pessoa. E é um jeito, assim... Carinhoso. É um né? gesto que você impõe muito respeito, né, com a pessoa. Eu me lembro que minha mãe falava assim, ó, quando você encontrar alguém mais velho, dê benção. Trate como senhor e senhora, né? Sim. Então, é um lado de respeito que a gente foi criado e que ao longo do tempo aí realmente se perdeu. Não sei como, gente, a gente está se perdendo não. Aí vocês me perguntam, mas como que a gente está se perdendo tanto nas coisas, Madalena? Eu fico assim me perguntando, a gente já não sabe mais fazer uma letra de música. É um tal de senta, que eu já não estou aguentando sentar tanto, entendeu? Já não É um tal de... eu tô cansada, é um tal de pula aqui, fica aqui, faz... Ah, não, gente, pelo amor de Jesus Cristo, vamos ter sabedoria, sabe? É umas músicas que daqui 2, 3 semanas eu já não lembro mais a letra. Sinceridade. Não fica na memória. Não fica. Porque não tem letra. Não adianta vocês virarem e falar assim, fica não. Vocês podem parar com a palhaçada, nem você sendo jovem, com essas memóriazinhas suas tão atual, não fica não. Pode parar que daqui a um mês já vem um outro sucesso, o outro sucesso já engole, o outro sucesso, o outro sucesso já engole, o outro sucesso. Ué, tem a jeito. gente pelo menos foi criado naquela época lá do Zezé de Camargo, Luciano, Bruno e Marrone. Você não, Luciana. Tocava umas 10 vezes E olha que na rádio. você vê que meus pais ouvem muito essas músicas antigas, eu gosto demais. Sim. Tanto aquelas flashback, as antigas Nossa, internacionais. perfeito. Eu adoro. As minhas irmãs não gostam tanto quanto eu. Acho que eu puxei mais isso dos meus pais. Quando eu coloco lá em casa o flashback e começo a dançar, e eu gosto de fazer as dancinhas. Passinho do Michael Jackson ali, aquele walk, que vai aquele passinho pra trás. Adoro fazer aquilo, aprendi com minha mãe. Olha. Aí, assim, eu tenho muito isso, minhas irmãs não gostam tanto. Quando eu coloco essa linha, vem ela com a vibe de velho dela. Eu falei assim, gente, eu gosto e eu vou passar isso pros meus filhos, pronto. É uma coisa bom. legal. Memória. É memória. Memória. Eu costumo dizer que a memória bem construída, ela vai perdurar. Ela vai perdurar. Porque Exato. é impossível tirar uma memória boa de dentro de você, gente. A gente esquece memórias ruins. Sim. E esquece entre aspas, porque sempre a gente está ali. Quando Remoendo. acontece alguma coisa, você fala, nossa, eu vivi isso, que ruim. Pra que eu passei por isso, meu Deus do céu? Sim, eu falo porque eu digo para as meninas direto lá em casa. Quando acontece alguma coisa que eu lembro, assim, aí eu falo, não, eu não quero que vocês vivam isso. Aí olham para mim assim, eu falo, não, eu já vivi isso, pelo amor de Deus, vamos sair dessa situação enquanto há tempo. Por quê? Porque foi uma memória ruim, mas uma memória boa, você entra de cabeça. Você quer viver aquilo, aí você imagina o outro contando aquela situação, aí você começa a... Eu sou muito criativa nesse ponto de imaginar as coisas sem acontecer. Aí eu fico bem ali. Olha, fulano falou isso. Aí eu imagino a árvore, eu imagino a casinha. Aí eu falo, meu Deus, que lindo. Aí eu quero contar essa história. Aí todo mundo olha pra mim, temos uma equipe maravilhosa, por sinal.
além das meninas que fazem à frente, a gente tem ali o Marvin, o Wilke, o Walter, e eu sento com eles, ou então do nada, eu ligo. Gente, vídeo chamada agora. Todo mundo olha pra minha cara agora, eu falei, reunião. Quero contar a história de fulano, quero que traga a árvorezinha, quero que traga a casinha, quero que pegue o riacho lá não sei da onde. Aí eles ficam olhando assim pra mim, mas tem isso tudo? Tem. Mas ele não falou, mas ele me contou. E assim, você vai viver a história do outro de uma forma positiva. Porque se for para falarmos mal da vida do outro, gente, todo mundo tem seus dias maus, tem as suas histórias ruins. E para que propagar o que é ruim do outro? Falou tudo. Porque se a gente parar para analisar, todo mundo tem alguma coisa negativa do passado. Todo mundo tem um defeito, né? Sim. Então, por que a gente não ressaltar as coisas boas, as coisas positivas e pegar como aprendizado também, né? Sim. Até porque do ruim do outro, você vai tirar uma lição para sua vida do que você não quer vivenciar. Verdade. Eu tenho histórias terríveis. Eu costumo até dizer. Eu falo, gente, se vocês querem falar de mim, me chamem, porque eu sei histórias terríveis sobre mim. Se vocês criarem, não? É mesmo, sei falo. terríveis. Tem coisas que eu falo, meu Deus, cara, como que eu vivi isso? Aí eu fico assim, aí... E lá em casa, eu tenho uma liberdade de falar com minhas filhas tudo que eu vivi. Ah, mas você conta? Conto, porque eu não quero que elas vivam. E também serviu de lição para mim de alguma forma. Alguma forma me ensinou. Ou que seja pela dor, que seja pela vergonha, ensinou sim. Então a gente tem que ter essa facilidade de não viver num mundo à parte e falar também. Porque a gente gosta muito de falar da história do outro, principalmente quando ela é negativa, sem contar as nossas histórias. E eu acho que a gente pode traduzir algo tão enriquecedor na vida do outro ali, principalmente se a gente basear o nosso passado, né, por algum percalço profissional, alguma coisa nesse sentido, e a gente saber que aquela pessoa está naquele trajeto ali muito parecido com o meu, no sofrimento profissional. Peraí, calma. Não vamos nessa linha aqui não, porque eu já passei por ela. E dói. Não Tem é legal. coisa que dói, gente. Entendeu? Vamos por essa outra aqui, por essa curvinha aqui, que eu vou te auxiliando, te ajudando, que eu puder te ajudar, eu estou aqui como base e tal. Que referência hoje, gente, para essa linha jovial, somos nós. Só que, estamos aqui. Existe uma concorrência inexistente no mundo paralelo de alguém que não vale a pena. As pessoas olham para outra vendo como concorrente. É, pior. Elas não te veem como uma pessoa que está ali. Eu costumo vai agregar, né? Sim. Gente, peraí. O mundo tem bilhões de pessoas. Será que não dá para todo mundo brilhar? Não dá para todo mundo crescer de forma positiva e ajudar o outro a chegar lá? Eu costumo dizer isso para as meninas. Eu falo, gente, a gente vai chegar, mas a gente vai chegar junto. Ou chega todo mundo junto ou não vai chegar ninguém. Porque eu paro no caminho. Por quê? Porque não é interessante para mim chegar sozinha. Eu tenho pessoas atrás, ali, que acreditam. Eu tenho esse grupo que eu citei aqui, que tem pessoas que estão nele desde a criação. Começamos por um descuido. Eu falo que foi um descuido mais bem descuidado que eu tive na minha vida. Em um dia de nervoso, criei o grupo, coloquei o link no WhatsApp, no status. Foi entrando gente. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar agora? E aí começamos. E aí, está acontecendo isso na cidade, a gente precisa pautar isso. A gente precisa... Não é só brigar, gente. É você ser voz, também dar voz a pessoas. Ontem, meia-noite, eu recebi uma ligação, um áudio, melhor dizendo, de um familiar, de uma criança que está com tumor no cérebro. Ele mandou um áudio para mim falando, eu sei que você tem possibilidade de levar essa história à frente e fazer uma diferença para a gente que está sofrendo com essa criança. Aí você vai parar para ver e se conscientizar que você pode ser muito mais do que simplesmente uma página, um grupo de notícias ruins, vamos colocar ali, de histórias que nem sempre são verdades. Dá para você fazer uma diferença. Hoje você tem quantos membros no grupo? No nosso grupo? Uhum. Olhei, deixa eu olhar. Fora os que a gente remove, porque somos 10 administradores. Sim, claro. Hoje nós estamos com 316 membros. Bastante, gente. No período dá para contar bastante história. No período eleitoral, chegou a quase 1.000 pessoas. Misericórdia. Nossa.
Aí entra aqueles fakes, entra os que querem fazer graça. O grupo até tem muito administrador justamente por isso, porque sempre tem um que entra para falar mal da vida do outro ao invés de trazer uma história real. Eu costumo dizer, gente, peraí. Mas o bom é que vocês estão sempre fazendo essa filtragem, né? Sim, nós temos o grupo de ADMs, que ali a gente conversa bastante. Ontem até no grupo mesmo, a gente estava comentando. Se fosse para trazer fofoca, nós teríamos fofoca para o ano todo. Pirapora é uma cidade pequena. Verdade. É uma cidade minúscula em vista de muitas cidades. Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo sabe um pouco de... ou que seja verdade ou inverdade da vida do outro. Até o que você não quer saber, chega na sua mesa, você fica sabendo ali sem querer. Ainda aumentam. Chegou uma situação pra gente anteontem e ontem. Eu tava no grupo, quando é algo muito importante, eles mencionam lá. E eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu fui no meu privado ver se eu já tinha recebido a história. Eu tinha recebido a história. Aí fomos discutir. E aí, o que a gente faz? Falei, olha... Não chegou a minha história minha lá no grupo, não, chegou? Me ajuda aí, me alerta aí, Dante. Chegou alguma coisa minha lá, não? Oi, Então, assim, se você não tiver esse filtro, você acaba falando muita coisa. E nem tudo que você vai falar vai agregar, porque sempre, como eu disse no início, tem alguém ali. Se não é você, gente, tem um familiar, tem uma mãe, tem um pai que sofre, tem um filho que sofre. Nem sempre é quem está aprontando que sofre, não. Talvez ele até vá sofrer depois que ele vê a exposição e ali como se diz, um boom nas redes sociais. Mas vai seguir vida. Mas e o filho? E a esposa, ou a ex-esposa, ou o avô, o tio? Não vai. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para a gente não contribuir para tantas histórias ruins também. Eu costumo dizer, manda história boa. Quer conversar? Quer tomar café? Amo café. Falo, vem aqui para casa. Quando a gente começa o programa, que geralmente eu falo sobre essa questão da rota que a gente está tomando, eu acho que vai muito de encontro a isso. Se a gente está escrevendo uma história ruim, vamos dar um sentido para ela. Sim, né? sim. Hoje a Lu deve ter acompanhado o Rosário, foi um dos temas hoje, foi a questão da confissão. É a gente poder renascer mediante uma confissão que a gente fizer com o nosso padre, ou fizer com o pastor, enfim, com quem você, né, tem essa abertura na sua religião, na sua igreja, enfim. Sim. Mas você confessar exatamente e dar uma nova oportunidade para a sua vida mediante alguns erros que você tenha cometido. Deixa lá atrás. Né? Vamos viver uma nova história, uma história positiva, que seja reflexo positivo para muitas pessoas. Ainda dá tempo. Né? Hoje a gente teve o exemplo lá do Elano, que é um jogador, e o testemunho dele foi incrível, foi uma coisa assim... Eu achei lindo. Muito bonita. Então, assim, ele teve tempo de retomar a vida dele. Sabe, Deus deu a oportunidade dele retomar a vida dele. E a gente tem que prestar atenção, é o seguinte, em algum momento a gente se perde. Sim. Nós somos humanos. A gente estava falando sobre isso, né, Madalena? Antes de começar o programa, a gente estava falando alguns pontos aí que você veio para a Madalena, eu fiquei indignada, Madalena, eu também. Você acredita? Mas só que, tipo assim, a gente tem que perceber que as pessoas são humanas. Verdade. Né? A gente tira um preconceito de certas situações onde a gente tem que parar e analisar, não, mas peraí, se para ele ali está tudo correto, o que eu tenho que julgar que está incorreto? E eu costumo dizer que o preconceito ele é um conceito errado de algo que você não viveu ou não conhece. Não conhece, exatamente. Você não conhece, não viveu, não está na história do outro. Porque quando é na nossa história, a gente tem mania de querer ali florear, né? Falar, e sente mais. Quando é nós, a gente sente muito mais. A gente fala, não, eu sofri. Você não passou um terço do que eu passei. Peraí, o outro não sofre, não? O outro não está sentindo a consequência da escolha errada, não? É só a sua história que vale a pena? Nós temos a tendência muito grande de achar que nosso sofrimento é maior do que de todos. Sim. Muito. Isso é do ser humano, eu acredito, porque todo mundo parece que é do mesmo jeito. E interessante, o Nilda ter lembrado da história do Elano, que a história dele, ele contou um pouquinho da história dele, né, que ele viveu muito pelos caminhos errados, muito excesso de álcool, parece que ele traiu a esposa. Era jogador famoso. Jogador famoso. Então, ele tinha muitas oportunidades ali para o caminho errado. Mas aí, ele falando que a esposa dele
não desistiu dele. Ela falou que ele falou que ela foi numa confissão com o padre, e o padre deu o conselho para ela o seguinte: ou ela desistia dele, ou ela vivia no silêncio orando para ele pela conversão dele. E ela escolheu ficar no silêncio de Maria, o padre falou assim, no silêncio de Maria, e orar pelo seu esposo para Deus restaurar. E ela ficou nessa fé ali, que ele ia mudar, e graças a Deus ele estava lá para dar o testemunho, que pela oração da esposa dele, ele teve esse desejo de mudar. Aí ele, né, passou pelo processo de conversão, tanto é que hoje ele fala que hoje ele ora todos os dias, vai à missa todos os dias. Aí você vai então assim, ele precisou que uma pessoa, mesmo sabendo dos erros dele, que ela foi a pessoa que mais sofreu e foi prejudicada. E ela deu perdão para ele e acreditou que ele poderia mudar. Então assim, muitas pessoas que erram, elas precisam que outras pessoas acreditem que ela pode mudar, que dê um voto de confiança. Não é só apontar o dedo, que a gente tem mais tendência, é muito mais fácil apontar o dedo. Sim, esquecendo que tem... E os outros tudo apontado para você. Então a gente tem que ter, mesmo que é difícil, tentar essa questão do perdão e acreditar no outro. A gente tem que acreditar que as pessoas podem melhorar. A gente tem muita tendência a achar que vai só piorar, mas não, gente. A gente tem que acreditar no lado bom, sim. E na situação deles, você imagina que ele famoso, existiam pessoas, uma rede de fofoca. Sim, ele fala pagar aquela notícia. E ele fala que até hoje ele sofre com os preconceitos. A mulher dele calada. Aí muitas pessoas não vão entender por que o outro se cala. Isso. Aí fala assim, mas fulano, ela gosta porque ela tá calada ou ele tá calado? Ele aceita. Pera aí, gente. Tem história ali, tem alguma coisa por trás. Sempre tem algo que a gente não vai ter acesso. Deles, tem a vida que eles se prepararam um com o outro, tem o amor, porque querendo ou não, independente de todos os erros, tem um sentimento gritante no peito. Filhos também, mas né? O testemunho dele me jogou muito, eu não sei se você já assistiu, Madalena, o filme que o Frei Gilson indicou, não sei o que, do Diabo. Oficina do Diabo? Oficina do Diabo. Não sei se você já assistiu, mas aquele filme foi assim, muito em cima desse testemunho de hoje, sabe? Gente, porque a gente tem muito essa questão da tentação diariamente. A gente tem a tentação diariamente, gente. Tem. Vocês podem observar. Às vezes você está ali, eu vou colocar um exemplo básico. Às vezes a gente está numa dieta ali, mas a tentação da doce, da bebida, do não sei o que, está ali constantemente na sua vida. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber. E na notícia é justamente isso. Você está ali. Caiu aquela notícia que você sabe que vai gerar engajamento, vai gerar like. Aí você fala assim, lógico, gente, sou humana. Você acha que eu não tenho uma vontade de jogar? Tenho vontade de pegar meu telefone ali e falar, essa daqui vai jogar hoje, porque vai dar muito... essa daqui vai agora, eu não tô nem ligando para quem vai sofrer a consequência. E dá vontade. Sim. Só que aí eu tenho que lembrar, antes da notícia eu tenho uma família, eu tenho filhos. Aquilo dali pode respingar, e né? se fosse comigo, eles iriam sofrer. Eu penso muito nisso. Então, em questão disso, eu prefiro muitas vezes fingir que eu não sei. E principalmente em questão política, a gente acaba sabendo tanta coisa no grupo. Demais. Aí você vai olhar o grupo assim, você fala, meu Deus, tem isso aí que eu posso. Aí você fala, peraí, eu posso. E, gente, eu tenho um freio lá em casa que se chama Marco. Eu falo que ele me pauta e ele sempre me baliza. Por quê? Pelo jeito que ele me olha, eu sei que não vai ser bom. Ele olha pra mim assim, aí ele faz umas caras e eu falo, o que foi? Aí eu... Não precisa nem falar nada, só olhar. Fala alguma coisa? Que se ele falar, pelo menos eu falo, posso fazer, que ele não vai ter... Aí ele fala comigo assim, bem calmo, porque ele é totalmente diferente de mim, ele é calmo, centrado. Aí ele senta e fala, filha, você acha que vale a pena isso? Aí eu olho pra cara dele, falo, pra mim vale. Aí ele, porque eu quero a notícia. Aí ele fala, se vale, pensa mais um pouquinho. Quando fala esse pensa mais um pouquinho, gente, aí eu falo, a notícia vai dar ruim. Não pode. Vai gerar aqui em casa, o problema do outro lá não vai nem gerar tanto pra ele, vai gerar pra mim. Então eu pauso. Porque a gente tem que ter essa sensibilidade. Tem. E é muito bom quando a gente tem esse discernimento de ouvir a opinião do outro. E mesmo que você ache que aquilo naquele momento não é o que você gostaria de fazer, mas você filtrar e realmente a pessoa está certa. Realmente, naquele momento ali, eu não pensei muito bem e eu vou escutar o conselho.
E nem sempre o conselho é o que você quer ouvir. E isso que eu tô falando, nem sempre é o conselho que você quer ouvir, mas você tem aquele discernimento, eu vou ouvir. Porque é tão ruim ouvir um não, gente. Quando você chega toda cheia de alegria, fala, vou fazer isso, aí o outro fala, não faz não. Aí você fala, poxa... Pensa bem. Mas acho que não compensa. Aí você fala assim, mas eu quero. Não compensa. Não vai gastar seu tempo, não. Você vai desgastar, vai se queimar, faz isso não. Aí você volta e fica assim, poxa, aí questionam. A gente até brinca, fala assim, mas vocês não têm postagem todos os dias. Até porque a vida do outro é todo dia. Eu não vou contar a vida do outro de forma negativa todos os dias. Eu não vou chegar ali e falar... Luciana caiu na esquina e levantou e se machucou somente porque Luciana caiu. Se Luciana cair e vier um socorro, as pessoas se sensibilizarem, Luciana caiu, mas teve quem ajudou. Fulano é importante, fulano ajudou. Porque muitas vezes a gente está tão preparado para tirar foto da queda do outro, do acidente do outro, que a gente esquece que tem uma vítima. Mas isso é o que mais acontece. A gente Primeira esquece coisa que muitas acontece. vezes tem que ligar, gente, no SAMU. Não. Tem que ligar no corpo de bombeiro. Primeira arma é a câmera. Né? A povo tá brigando. Esses dias eu vi uma briga horrorosa dentro do supermercado, do cara espancando a mulher, homens ao redor. Meu Deus. Falei, meu Deus do céu, mas gente... Onde eles vão parar? Ninguém separa o fio de uma égua. Se eu estivesse dentro do trem, eu pegava um litro de trem de vidro e tacava na cara dele. Entendeu? Alguma coisa pra tacar na cara desse cara, porque não tem base. Entendeu? A gente não vai brigar com o cara, porque mulher não tem força. Ele naquela fúria tá espancando uma, pra ele espancar mais 10, pouco custa. Mas joga. Fica olhando. Não dá, velho. Ali achando que é a coisa mais bonita. Peraí, se fosse sua irmã. Se fosse sua filha. Exato. Verdade. Eu já falei, mano, no lugar que eu chegar, que eu ver uma situação dessa, o trem que tiver um paralelo para tiver do meu lado, eu tô arrumando. Eu falo isso também, que se precisar, eu acho que é perigoso eu apanhar junto, porque, gente, eu acho que eu não conseguiria ver de perto uma coisa dessa. Eu não gosto. Eu não gosto de ninguém brigando, gente. Nem homem com homem gosta de briga. Eu não gosto de briga. Odeio briga. Mandar um abraço especial, nós estamos no nome dele aqui agora, nosso querido Marco Louro, gente finíssima de primeira qualidade. Pude abraçá-lo no domingo, ele estava na missa, então o abraço está recente, né, Marco? Bom dia, meninas. Que maravilha ter a Madá no programa. Essa pessoa que soma, multiplica, compartilha. Dinamismo, doação, sabedoria, caridade, ação. Por onde passa, exala carinho, bondade, sabedoria. Essa é uma pessoa raríssima. Um beijo em vocês. Gente, estou conhecendo a Madá hoje, já estou assim... apaixonada, digamos assim, pelo fato da gente poder parar e conversar. E aqui a gente está colocando uma história já para começar, né, Madá? Sim, sim. Aqui já é uma história. Querendo ou não, e essa já história vai repercutir. Por quê? Porque eu quero fazer o convite para vocês participarem do Aqui Tem História. Eita, Lelê. Tá mais que aceito. Eita, Lelê. Como diz o outro, será que nós temos, gente, essa bagagem toda para poder acrescentar? Creio que temos, com certeza temos. Por um bom bate-papo. 2 horas na hora que nós estivermos lá no estúdio gravando. Deixa eu colocar aqui um áudio. Madá, nós temos uma história longa aqui, desde que começou o programa Observatório Feminino, que é um ouvinte que a gente tem aqui, que esse tem história para contar. Se vocês tiverem a oportunidade, ele até criou 3 comunidades, chamada Comunidade dos Mola Fraca, dos Bucha Frouxa e dos Cobra Morta. Então, nessa comunidade tem Marquito, tem Clésio, tem um monte de homens que se resume, obviamente, no grupo da artrite e da artrose. Então, se você parar para analisar que é da artrite e da artrose, é o pessoal de idade. Já gostou dele, né? Só Antônio Capim, que é gente finíssima de primeira qualidade. É isso mesmo, eu mesmo assisto vocês todo dia. Ontem, só porque eu mandei um áudio falando que tinha alguém aí que disse que estava com ressaca de sono. Aqui nós ficamos de ressaca de outra coisa. De sono para nós aqui é suspeito. Ei, um bom dia para vocês, eu tô ligado e tô ligado. Seu Antônio, eu já passei seu contato. Vou passar seu contato aqui para mandar fazer uma história. Nosso residente lá na cidade vizinha, Buritizeiro, que sempre, todos os dias, nos dá o ar da graça da sua presença aqui, de estar acompanhando o Observatório Feminino. Mandar um abraço especial para gente finíssima de primeira qualidade, chamado Elcio Utz. Madalena conversa demais. KKK, abraço, boa gente. Bom dia, doideira, gente fina. Mandar um abraço especial também para Cláudia e Joana. Bom dia, meninas gatas e convidada também. A casa de minha avó, lá no Rio, acima ainda e assim
a gente dá a benção na hora de acordar, dorme, a hora que sai, a hora que chega e também agradece o tempo todo pelas coisas. Também tenho esse hábito de agradecimento. Ótimo dia para nós, gatas, na escuta sempre. Obrigada, minha querida, sempre pela sua participação. Edenivaldo, bom dia, meu querido. Pai José do Balaê, bom dia. Rei do Peixe, bom dia, meu querido. Sempre ligadíssimo aqui com a gente. Nosso querido Augustinho Alfaiate, um abraço, sempre sintonizadíssimo aqui com a gente. Dona Maria Neuza, anda sumidinha. Gilza, minha querida, bom dia, sempre sumidinha. E tivemos uma ligação também. Um beijo, um abraço para todos aí que mandaram essas mensagens. Uma ligação. Márcia de Ibiaí pediu para mandar um beijo e um abraço para ela, Nilda, pra gente mandar. Mandou um abraço para nós. Márcia, um abraço. E pediu pra gente mandar pro pessoal de Ibiaí. Um abração, um beijão, que seja um dia maravilhoso para nós. Que bacana, fico muito feliz de saber que a gente está aí alcançando tantas cidades, são mais de 20 cidades que a gente alcança aqui pela nossa rádio. Isso é muito gostoso, né? Saber que a gente pode contar a nossa história de Pirapora também para outras pessoas, né? Conhecerem. Sim, é perfeito. Inclusive, me convidaram esses dias para ir em um povoadozinho, gente, contar uma história. E eu tô preparando, não vou falar o local ainda, porque Esse só tá dando spoiler. Sim, porque é uma história bonita. É de uma senhora. Aí a pessoa me ligou e falou, você tem coragem de vir gravar aqui? Eu falei, coragem é o que a gente mais tem. Exatamente. Falei, se eu não souber nadar, a gente arruma umas garrafinhas na falta do colete salva-vidas aí, se abraça e vamos. E dá tudo certo, né? Por quê? Porque histórias encantam. Então, a gente tem que ter inclusive, quem tiver histórias de fora aí, pode entrar em contato, Ademir, querido. Bom dia. Pode estar mandando a história pra gente e a gente vai estar produzindo. Exatamente. Fechou. Gente, eu queria muito agradecer a Madá por estar aqui hoje, a Dani também, que é a filha dela que está aqui com a gente hoje. Queria muito agradecer vocês pela disponibilidade, por estarmos aqui, podendo falar um pouquinho. E é claro, como é que a gente faz? O WhatsApp a gente não tem como participar, ainda tem espaço para a gente entrar no grupo, já está no terceiro grupo, segundo grupo, como é que funciona? Ou temos o Instagram que a gente pode, como é que é? Passa todos os detalhes para acompanhar. Temos o Instagram, que é Aqui Acontece Pirapora. Exato. Temos TikTok, Facebook. E nas redes sociais. O canal do YouTube. E também tem espaço no grupo, sim. Ótimo. A gente pode estar adicionando via link, colocando o link também à disposição dos seguidores ali na página. Ótimo. E vocês são bem-vindos. Através do Instagram a gente pode entrar pelo Zap, como é que é? Tem algum linkzinho no Insta? Dani vai colocar, porque nós temos o site também, então acabou ficando muito link no Instagram. Então, ótimo. Então, gente, entrando pelo Instagram, futuramente a Dani vai colocar para nós, que a gente já entra direto no Zap. Aí a gente já clica lá, as meninas aceitam e a gente entra no grupo. Fato, eu participo do Instagram aqui, isso eu já sei que eu já tô lá, mas eu quero participar do grupo porque, né, eu gosto da muvuca, então eu gosto do trem aqui e agora, exatamente. Mas obrigada, viu, Madá? Obrigada mesmo. Agradeço o convite, agradeço a Raquel, a você, Luciana, a Nilda, porque foi um prazer estar com vocês e espero vocês na próxima semana no Aqui Tem História do Aqui Acontece Pirafora. Agradecemos o convite, fica até lisonjeada, né, porque ela aí... Vamos dizer que não é que você seleciona as histórias, mas você está sempre trazendo histórias muito bonitas. Então, eu fiquei lisonjeada com o convite. Obrigada por ter vindo aqui fazer essa entrevista com a gente. Foi muito bacana e é muito bom falar de histórias, falar de coisas positivas. Com certeza. Dani, obrigada, minha querida. Dani falou pouquinho, gente, mas Dani o suporte, é o braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda de Madá. Então tá o tempo inteiro com ela, uma gracinha de pessoa. Mas agradecer muito a presença de vocês duas aqui. Com certeza a gente vai estar aí contando história. Mimi teve a oportunidade de contar dele, agora chegou a vez da gente contar a nossa. Será muito bom nos encontrarmos, com certeza. Viu? Obrigadão. Amanhã a gente está de volta. Amanhã estaremos de volta no nosso quintou. Exatamente. Conto com a participação de todos vocês, porque amanhã quintou, depois sextou, nós temos mais 2 dias de encontro ainda. Então segura aí a cabeleira e vamos embora juntinho até sexta-feira, tá bom? Que Deus possa abençoar a vida de vocês aí nessa quarta-feira, que vocês tenham um dia maravilhoso na companhia de Deus.
Beijão, fui. Beijo, fui. Mimi chega aqui no meu cangote, vai até o meu dia. Então não sai daí não, fui. A maior causa de cegueira no mundo, ela já pode estar em desenvolvimento em pessoas a partir de 50 anos de idade e é muito comum em pessoas acima dos 60 anos. A boa notícia é que a cirurgia para remoção de catarata é segura, eficaz e pode ser realizada mesmo em Pirapora, no Hospital de Olhos do Norte de Minas. Médicos especialistas e o bloco cirúrgico mais moderno da região. Não deixe que a catarata atrapalhe a sua vida. Para mais informações, fale com a nossa equipe e agende uma avaliação. Hospital de Olhos do Norte de Minas. Avenida Brasil, próxima à Praça do Coqueirinho. 37400052.